Não quero falar somente sobre um assunto nos meus vídeos. E aí, dá para crescer? Bora conversar sobre isso. Se você é iniciante, vai ser um pouquinho complicado conseguir crescer um canal ou qualquer outra rede social falando de diversos assuntos ao mesmo tempo. Agora, se você já é gigantesco, tudo bem, as pessoas estão interessadas em você, na sua pessoa, e não necessariamente no conteúdo, no assunto que você traz. Mas antes de começar a conversar sobre isso, deixa eu me apresentar se você ainda não me conhece. Eu sou Josi Maia e aqui nesse canal a gente fala sobre criação de conteúdo a partir das minhas vivências e experiências. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a necessidade de ser ou não monotemático, falar somente de um assunto para conseguir crescer o canal ou as redes sociais. E enquanto a gente conversa sobre esse assunto, eu vou aproveitar para fazer o meu skincare e a gente vai papeando enquanto isso. Como sempre, não é um tutorial, então eu não vou ficar mostrando exatamente cada produto que eu estou usando e o que eu estou fazendo, mas todos os produtinhos sempre vão ficar aqui na descrição do vídeo para que vocês possam ir lá conferir caso alguém tenha algum interesse. Mas bora lá conversar um pouquinho sobre essa questão de ser ou não monotemático, falar somente de um tema para poder crescer ou não. Como sempre eu gosto de falar com vocês aqui, é tudo baseado na minha experiência, na minha vivência. E a minha vivência é, esse canal aqui ficou parado, não foi à toa. Por que eu parei de postar aqui, meu Brasil? Para quem está chegando agora, não acompanhou aí o primeiro vídeo, eu já fiz um vídeo aqui antes, claro, não vou trazer toda a história aqui de novo, tá? Depois vocês clicam aqui nos cards e vão lá conferir se for do interesse de vocês. Mas eu trouxe um vídeo aqui inicial onde eu falava exatamente do porquê que eu parei de postar aqui no canal e como que eu comecei um outro canal para justamente focar em um nicho e ser mais monotemática. E tem muito a ver com a minha história, porque quando eu comecei aqui esse canal, que se você não sabe, se não assistiu esse vídeo ainda, era um canal que estava parado. Eu comecei com esse canal sem nicho nenhum. Então, assim, eu atirava literalmente para todos os lados. Um dia tinha paródia, um dia tinha DIY de um vestido de papel higiênico, no outro dia tinha um DIY. No outro dia tinha um DIY de uma maquiagem de uma série específica. No outro dia tinha um challenge, no outro dia tinha um vlog de viagem. Então, assim, cada dia era uma coisa diferente e não tinha um nicho específico. E eu falei muito sobre isso no vídeo que eu fiz aqui anteriormente, mas com esse foco de pensar se seria interessante para ser assistido. Você enquanto espectador, você que produziu o seu vídeo, você enquanto espectador assistiria? E aí hoje a minha abordagem já é um pouco mais focada nessa questão do nicho, porque quando eu olho para a minha experiência com esse canal aqui, como eu disse para vocês, estava parado, que é o canal Dicas da Maia, eu não sei se eu ia querer assistir o meu vídeo. E pensando isso no meu lugar aqui mesmo, como espectadora. Eu assisto vários vídeos do YouTube. Eu sou uma grande consumidora do YouTube. Gente, eu vejo muito vídeo do YouTube. E aí eu fico pensando, quais são as pessoas que eu assisto? E por que eu assisto essas pessoas? Eu assisto determinada pessoa, vou citar nomes aqui, tá, gente? Sei lá. Eu assisto o Marcos Lemos, que é, para mim, assim, um grande criador de conteúdo, que tem esse foco em ensinar criadores de conteúdo com foco no YouTube a monetizar, a crescer o canal e tudo mais. E eu amo o conteúdo dele. Ele é especialista nisso. Você não vai ver, por exemplo, Marcos Lemos fazendo um vídeo de, sei lá, maquiagem, gente. Totalmente aleatório, porque não faz nem sentido com ele. Eu acho engraçado porque eu conheço ele. Se você que está assistindo conhece, você certamente achou graça também, que você não vai imaginar o Marcos Lemos falando sobre maquiagem. Mas para quem não conhece, tudo bem, talvez não faça sentido. Mas pensa num criador de conteúdo que você acompanha, que você goste. Qualquer um, aleatório. Pensa no que ele faz. E pensa ele fazendo um conteúdo completamente diferente daquilo que você está ali na expectativa de assistir. Agora pensa num criador de conteúdo tipo a gente aqui. Eu, você, pequenininhos. Que as pessoas nem conhecem. Que aí hoje você entra ali e posta sobre, sei lá, culinária. Dá uma receita. E aí, que legal, um monte de gente vai gostar de ver a sua receita, vai te procurar ali de novo para poder ver mais receitas. Só que ao invés de postar uma receita na semana seguinte, para manter ali a frequência do seu canal, porque tem isso também, você tem que estar ali sempre, frequente, porque quem não é visto não é lembrado. Aí ao invés de postar uma receita, você posta, sei lá, uma dica de jardinagem. Ok, pode ser que tenha alguém ali do público de receita que se interesse pela jardinagem. Mas quem viu a sua receita, volta para ver a sua receita. Porque você ainda não é conhecida, as pessoas não sabem quem é você, não deu tempo de você cativar as pessoas, você não é ainda, sei lá, um Whindersson Nunes. As pessoas não estão ali procurando por você. Por quê? Porque você não é conhecida.
não é conhecido. Não é que você não seja uma pessoa mara, você pode ser uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa divertidíssima, uma pessoa interessantíssima. Mas as pessoas não te conhecem. Por quê? Porque você ainda é pequena, você ainda está começando a crescer, ainda está começando a aparecer para as pessoas. Ninguém te viu, ninguém sabe do seu conteúdo. Então, imagina que, pelo meu canal, mais uma vez, gente, eu sempre vou usar a minha experiência, porque a partir do momento que eu parei esse canal e comecei outro, eu entendi, assim, claramente por que esse canal aqui não crescia. Só um parênteses aqui. Esse canal, ele já tem, gente, muitos anos. Eu não lembro mais agora que é a data, mas quando eu estiver editando aqui o vídeo, eu vou buscar para ver o dia do primeiro vídeo que eu postei, para entender aqui exatamente quantos anos tem certinhos para colocar aqui para vocês. Eu deixo escrito na legenda. Mas esse canal aqui, ele já tem muitos anos. Muitos anos. Pra vocês terem ideia, ele não foi monetizado. Ele não foi monetizado, esse canal. Tinha número de inscritos, mas não tinha visualizações suficientes. Já o meu segundo canal, que é o canal de malas prontas, que eu falei, inclusive contei, né, no outro vídeo que eu fiz aqui. O canal de malas prontas é o meu outro canal, que é o meu canal, inclusive, principal, que eu posto toda semana dicas de viagem, vlogs de viagem, conteúdos focados em viagem. O canal já está monetizado, eu já fecho parcerias lá nele. Por quê? Porque ele tem um nicho, ele tem um foco específico. Então as marcas já me procuram sabendo que ali eu falo sobre viagem. E aí não só as marcas, não só parcerias e publicidades. Dentro do próprio YouTube, eu tenho uma autoridade que eu não consegui conquistar com esse canal aqui, por quê? Autoridade de quê? Cada dia eu falava de uma coisa, um dia era uma paródia, um dia era um tutorial, um dia era um challenge. Cada dia era uma coisa diferente, gente, tem que limpar a pele mesmo, olha isso aqui, socorro. Mas, voltando, a gente precisa realmente ter um foco, ter um nicho, porque senão nem o público que te assiste sabe o que esperar. A não ser que, claro, você seja uma pessoa incrivelmente conhecida, famosa, uma figura pública, é um artista, é um ator, uma atriz de TV, é uma pessoa do, sei lá, do universo do cinema, das artes plásticas, é uma pessoa incrivelmente conhecida. Aí sim, o que você postar não interessa muito o nicho, interessa a pessoa. Quem vem te assistir quer assistir o que você, pessoa famosa, figura pública, vai falar. Agora, se você está começando aqui como criador na internet, e eu fiz isso durante muitos anos, tá, gente? Quando eu falo é realmente por experiência própria. Quando você vem aqui para criar um conteúdo na internet, as pessoas querem ver o conteúdo. Elas estão interessadas no assunto, no tópico que você vai abordar. Elas não estão nem aí para você. Elas não querem saber de você. Quem de vocês até hoje escutou falar de Josimaia? Quem sabe quem é Josimaia? Ninguém sabe quem é Josimaia. Vocês nunca ouviram falar da minha pessoa na vida. O que interessa para vocês virem assistir um vídeo meu? Interessa se eu estiver aqui trazendo algum conteúdo que seja do interesse de vocês. Então, se eu estou trazendo aqui para vocês o conteúdo de criação de conteúdo e dicas a partir da minha experiência aqui de como você consegue crescer o seu canal, a sua rede social, monetizar, conseguir ganhar dinheiro, fechar trabalho, parceria com marca. Se isso está no seu radar e você está pesquisando sobre esse conteúdo, é claro que você vai achar o meu canal, vai assistir o meu vídeo. E se esse vídeo trouxer uma informação que te ajude de alguma forma, que agregue valor de alguma forma na sua criação de conteúdo, na sua vida, no seu trabalho, você vai continuar assistindo. Agora, se eu venho aqui hoje e trago sobre criação de conteúdo, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Aí amanhã você volta aqui e eu estou fazendo um vlog de viagem. Aí você fala, ah, não, vou esperar o conteúdo que é o conteúdo que eu quero ver. Aí você volta na outra semana e eu estou dando uma receita culinária. Daqui a pouco você não volta mais. E aí você não consegue fidelizar público, porque não tem como você fidelizar um público se você é uma pessoa totalmente desconhecida e a cada momento que você aparece aqui no YouTube ou em qualquer outra rede social, você traz um conteúdo diferente. E esse canal aqui, o Dicas da Maia, quando ele começou, mais uma vez, ainda tá aqui o conteúdo, tá? Eu não excluí, vocês podem voltar aí e conferir. Eu fazia cada semana uma coisa diferente. Isso quando eu fazia toda semana, porque às vezes o conteúdo vinha num espaço de tempo bem variado. Tinha semanas que eu estava ali frequente todos os dias, ou às vezes uma vez por semana, ou às vezes 2 vezes por semana, às vezes dali a um mês eu voltava, daqui a 2, 3 meses, enfim. Era muito variado. Então eu não tinha um nicho, eu não tinha uma frequência, eu não tinha um tempo, eu não tinha um assunto, eu não tinha uma abordagem específica. Então todo mundo que começava a me acompanhar, dali a um certo tempo, a pessoa deixava de me acompanhar, porque não sabia nunca o que encontrar, o que esperar ali da Josimaia, que era aquela pessoa desconhecida, mais uma vez, não é uma figura pública, famosa, conhecida, que ninguém estava querendo me ver. As pessoas queriam ver o conteúdo
que tinham levado aquela pessoa até aquele conteúdo para que ela se entretesse, aprendesse, enfim. E eu nunca tinha constância naquele tipo de conteúdo, por quê? Porque eu não tinha um nicho. Momento de silêncio, porque a hora de tirar o batom fica difícil de falar. Agora sim, de cara limpa, completamente limpa, só fazer o momento de hidratação aqui. Pensa junto comigo. Você é famoso? Porque eu não sou famosa, tá? Ninguém me conhece. Pouquíssimas pessoas me conhecem aqui nessa internet. Você que está aqui me assistindo, você é uma pessoa famosa, conhecida? Todo mundo te conhece? Você tem um número grande, assim, uma fanbase grande, muitos seguidores? Porque se você não tem esse número grande de seguidores, se você não é uma pessoa famosa, assim como eu também não sou, falar de diversos assuntos, abordar assuntos de nichos completamente diversos não vai te ajudar a crescer o canal se você está começando agora. E isso eu estou falando porque, primeiro, que eu estudo bastante, eu amo esse assunto, criação de conteúdo, então eu pesquiso muito, eu assisto muitos criadores de conteúdo que falam sobre esse assunto, e porque eu passei por essa experiência durante muitos anos e continuo passando porque continuo criando conteúdo na internet. Eu comecei aqui com esse canal, que nunca cresceu, nunca monetizou. Eu criei muitos vídeos. O que vocês vão conseguir visualizar aqui hoje de número de vídeos, pode ter certeza que é muito mais, tá? Porque vários eu arquivei, deletei, excluí, enfim. É muito mais do que isso aqui. Mas eu criei muitos vídeos. Eu nunca monetizei. Eu fechei nesse canal uma ou duas parcerias. Somente duas parcerias. Isso com mais de 1.000 vídeos publicados, tá? Porque eu publico vídeo aqui há muito tempo nesse canal. Por mais que eu tenha parado ele por 2 anos, eu fiquei durante muito tempo postando. Eu não conseguia fechar trabalhos. Porque o meu canal, ele não tinha um nicho definido. Então, quando você é uma pessoa desconhecida, o ideal é que você foque sim no nicho. Porque pensa aqui comigo, se você é uma... Vou citar outros nomes aqui, já dei um exemplo. Vamos pensar aqui na Camila Coelho. A Camila Coelho, por exemplo, hoje, ela pode falar do que ela quiser. Porque ela se tornou uma figura pública, uma figura famosa, uma grande celebridade. Quando ela começou, eu acompanho a Camila Coelho, ela começou com maquiagem. Ela escolheu um nicho e foi nele. Depois ela expandiu e abriu para outros nichos, outros subnichos. Se você pensar, uma pessoa até mais nova aqui da internet, Júlia Leivas, que inclusive adoro a Júlia, amo os vídeos dela, acompanho super o canal dela. Ela mesma fala, quando ela começa a introdução, que é um canal onde ela fala sobre tudo. Sim, ela fala sobre tudo. Mas é sobre tudo em todos os nichos? Não necessariamente. Ela tem ali um conteúdo que ela traz. Assuntos que estão ali viralizados no momento, assuntos da atualidade, por exemplo, mulher troféu, esposa troféu, é um assunto da atualidade. Ela fala sobre aquilo. Legendários, ela vai falar sobre aquilo. Consumismo na internet a partir de dicas de influencer, ela vai falar sobre aquilo. Ela pega vídeos que estão viralizados, assuntos que estão viralizados no momento e traz ali uma discussão sobre aquilo, acrescentando a opinião dela, o que é muito legal. Adoro o canal dela, inclusive, super recomendo. Vou até deixar o link aqui para vocês, para quem não conhece ainda, porque eu acho o canal dela incrível. Mas ela fala de todos os nichos? Não. Tanto que ela começou com vlogs de viagem, até porque eu assisti o primeiro vídeo dela, pelo menos que ela deixou disponível no canal, e depois ela não deu continuidade, ela parou. Agora ela fala sobre assuntos da atualidade, ela não mistura, porque ela percebeu que focar num assunto, focar num nicho, daria mais certo aqui no YouTube, e é o que ela faz. Assim como vários outros canais, eu tenho certeza que se você pensar aí agora, vamos lá, desafio, pense em alguém que você acompanha, que você conhece, não precisa nem acompanhar, mas alguém que você conheça aqui do YouTube. Alguém assim, que postou 5, 10, 15, 20 vídeos e que todos os vídeos estão fazendo sucesso, mesmo sendo cada um de um assunto, de um tema, de um nicho diferente. Um é jardinagem, um é futebol, o outro é viagem. Alguém que tenha viralizado todos os vídeos, que está fazendo assim sucesso, fechando parceria, porque não é só viralizar. Viralizar não significa ganhar dinheiro com o seu trabalho, tá? Que isso fique bem claro, é assunto para um próximo vídeo, mas depois a gente conversa. Mas alguém que trabalha com isso, assim, com criação de conteúdo, que ganha dinheiro criando conteúdo de nichos completamente diferentes, que todos os vídeos aqui no YouTube são um sucesso. Tem alguém que você conhece assim? Deixa aqui nos comentários, porque eu não conheço. E se você conhece, por favor, me apresente aqui nos comentários que eu quero conhecer. Mas tem que ser nicho diferente, tá? Não vale uma pessoa que só tem um nicho, que é um pouco mais amplo, como a Júlia Leivas, que eu dei exemplo, e que aborda temas variados, mas dentro de um mesmo nicho. Eu quero saber de alguém, de uma pessoa que tenha realmente essa abordagem de nichos totalmente diferentes, assuntos completamente, assim, discrepantes um do outro, e que a pessoa está aqui bombando e fechando vários trabalhos, e que é iniciante. Eu não conheço ninguém. Mas aí vem aquela pergunta que eu fiz lá no início.
eu preciso postar um único tema, um único conteúdo pro resto da minha vida, sempre ali o mesmo único nicho. Se eu comecei a falar, por exemplo, de criação de conteúdo, como eu estou falando aqui agora, comecei a falar de criação de conteúdo, eu não posso falar de mais nada na minha vida nunca mais. Não é bem assim. Como eu dei esses exemplos aqui para vocês. A Camila Coelho é um grande exemplo disso. Ela começou a falar de maquiagem. Ela fazia tutoriais de maquiagem. Hoje em dia ela fala só de maquiagem? Não. Ela fala de maquiagem, ela fala de moda, ela fala de beleza, ela mostra looks, ela mostra um lifestyle, ela mostra viagem, ela mostra desfile, ela mostra até um pouco da família dela, do filho, do marido, enfim. Ela consegue monetizar de outras formas diferentes, abordando outros conteúdos, porque ela se tornou uma celebridade. Não significa que todo mundo vai se tornar uma celebridade, tá? Mas a partir do momento que você consegue se tornar autoridade em um determinado nicho, um determinado assunto, que você é referência naquilo, você consegue expandir ali os nichos, expandir um pouco mais esses subnichos. Um exemplo, eu vou falar lá do outro canal, porque esse aqui eu estou retomando agora, como eu já falei, estava parado, estou retomando ele aqui agora, então pouquíssimas pessoas me conhecem falando sobre criação de conteúdo. Mas lá no meu outro canal, que é o de Malas Prontas para Viagem, lá eu falo de viagem. Hoje em dia, eu falo só de viagem? Eu fecho trabalhos, publicidade, parceria só de viagem? Não necessariamente. Dentro da viagem, eu consigo falar sobre um look que eu vou usar numa viagem, uma maquiagem rápida que eu quero fazer para aproveitar o melhor possível da minha viagem e não perder muito tempo, então eu consigo trazer produtos de beleza, de skincare, de maquiagem e agregar nessa viagem. Eu consigo falar de outros produtos e serviços que eu consigo agregar dentro do nicho viagem. Eu estou fugindo do meu nicho? Não. Eu ainda estou dentro desse nicho viagem. Mas com o passar do tempo, a partir do momento que eu consigo ganhar ali uma autoridade, hoje eu já consigo fechar publicidades que estão relacionadas e que não são necessariamente publicidades diretamente ali de viagem. Não é necessariamente um hotel, não é necessariamente o seguro viagem. Eu fecho essas parcerias porque estão muito ligadas com viagem. Então tem essa facilidade para você que foca no nicho conseguir mais facilmente trazer parcerias que estão ligadas ao seu nicho. Mas essas outras parcerias que estão ali próximas, que estão dentro ali de um certo subnicho, como eu disse, tipo um calçado, um sapato, uma marca de roupa, eu consigo fechar essas parcerias e linkar tudo ali dentro do nicho de viagem, porque não é especificamente o nicho, mas está dentro do subnicho. Então, é só você focar. Nesse momento agora, estou começando, escolhe um nicho e vai nele. Segura na mão de Deus e vai. Foca nesse nicho. Quando você começar a ganhar uma certa autoridade, tiver ali um público mais fiel, tiver construído ali uma comunidade, conseguir começar a fechar suas primeiras parcerias, conseguir ter seus inscritos aqui no canal, conseguir mais visualizações, aí você começa a ir ampliando assim, pouquinho. Por exemplo, no caso da criação de conteúdo. Lá no canal de viagem, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, mas agora aqui, nesse canal, o canal onde eu falo sobre criação de conteúdo, eu sempre vou ter que falar sobre criação de conteúdo, sobre dica de conteúdo, sobre a questão do nicho, da monetização. Vai ser sempre isso, sempre monotemática? No princípio, sim. Se você começou com esse propósito, como eu estou começando aqui neste canal, recomeçando com este propósito, sim, eu vou ser bem monotemática. Vocês vão me ver falando muito sobre criação de conteúdo. Daqui a um tempinho, eu vou acrescentando outras coisas. Por exemplo, eu estou sempre fazendo maquiagem ou limpando a maquiagem, porque eu estou sempre gravando aqui para esse canal e para outro canal. Então, venho para cá fazendo maquiagem, ou saio do outro canal e venho para cá tirando a maquiagem para fazer uma nova, enfim. Eu posso começar a trazer os produtos que eu estou usando. Eu ainda não estou falando sobre, mas eu posso trazer em algum momento. Ou eu posso trazer, não sei, iluminação que eu estou usando aqui como dica para vocês. Posso começar a falar sobre iluminação. Posso começar a falar sobre áudio, sobre microfone. Posso começar a falar sobre, por exemplo, a forma como você se apresenta para fazer sua criação de conteúdo. Eu posso trazer, agregar aqui um pouquinho de moda, de look, de acessórios. Então, com o tempo, você consegue ir introduzindo outros subnichos dentro do seu próprio nicho. Então, se você está aí desesperado pensando, eu nunca mais vou crescer, porque se eu não fizer um único tema, se eu não for monotemática, se eu não ficar falando sempre da mesma coisa, eu não vou conseguir crescer. Não vai, nesse começo. Mas daqui a um tempinho, sim. E pensa na parte boa, você vai estudar tanto, entender tanto, dominar tanto sobre o assunto, que daqui a pouco você nem precisa estudar tanto mais assim como você estuda agora no início. Você já vai dominar aquele assunto. Você vai sempre precisar, claro, se atualizar, estar sempre ali munido de informações para poder continuar crescendo no seu nicho, continuar sendo referência.
Mas a partir do momento que você já conseguiu ser visto como autoridade, como referência, você consegue ir agregando outros nichos, outros subnichos. Então não se desespere. Se você está começando agora, faça como eu estou fazendo aqui. Não faça como eu fiz no passado desse canal e saia tirando para tudo quanto é lado, não. Começa no nicho, foca nele. E quando você atingir seu objetivo de se tornar ali minimamente uma autoridade, uma referência, aí você começa a expandir um pouquinho mais esses nichos. Por enquanto, foca no nicho só. Vai ser melhor para você, vai ser melhor para sua audiência. Vamos lembrar que a gente está lidando com pessoas. São pessoas que estão aqui procurando por conteúdo. Você que me encontrou aqui, por acaso, caiu aqui de paraquedas, você só me encontrou porque você está procurando não pela Josimaia, mas pelo assunto que a Josimaia aborda. Se você não estivesse procurando por esse assunto, ou se você estivesse procurando por esse assunto e eu não fosse uma pessoa focada nesse assunto, talvez você nunca me encontrasse. Então pensa nisso, como que você chegou até mim? Como você quer que as pessoas cheguem até você? E se você chegou até aqui nesse momento do vídeo, eu vou acreditar que é porque essa reflexão fez algum sentido para você. E aí eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos que vêm por aí com mais reflexões e mais conversas para a gente continuar esse bate-papo. E claro, se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário para acrescentar, para discutir, para criticar, o que for, deixa aqui nos comentários, vamos continuar essa conversa. É isso, muito obrigada por ter ficado comigo aqui até o fim do vídeo. Um beijo e até mais!